Fala, meus melhores! E aí, bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton na voz, professor Vinícius na língua de sinais e a nossa aula é de geografia. E vamos falar sobre o continente asiático. Vamos trabalhar um pouquinho aí a população e a economia do continente asiático. Essa aula é para o agrupamento I, nono ano, beleza? Ó, se liga aí, vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre a população asiática. Meu irmão, a Ásia é o maior continente do mundo em extensão territorial e população absoluta. Só para você ter uma ideia, a cada 7 pessoas do mundo, 4 moram na Ásia. Se a gente for olhar os 5 países do mundo com maior população são, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, a Índia, terceiro, Estados Unidos, em quarto lugar, a Indonésia e em quinto lugar, o Paquistão. Isso aí, você não errou. Apenas os Estados Unidos não fazem parte do continente asiático. Bom, a população da Ásia é muito grande. No entanto, nós temos, eu também tenho, uma visão estereotipada do asiático. Nós achamos que todo asiático tem um olhinho pequeno, puxadinho, dança K-pop e pede um pastel de flango na feira. E não é bem assim. A Ásia é um continente muito grande, por isso tem diversos traços culturais, formado por povos de diferentes etnias. Se liga no mapa aí, no próximo slide, que mostra para nós os países que formam o continente asiático. E eu tenho certeza que muitos países aí vocês nem faziam ideia que compunham o continente asiático. É importante lembrar que a Rússia está representada em toda a sua extensão territorial. No entanto, parte do território russo pertence à Europa, beleza? Ó, gigante a nossa Ásia aí, hein? Bom, com esse tanto de países e países completamente diferentes, é importante lembrar que o território asiático é formado por povos de diferentes etnias, dando, obviamente, alguns conflitos territoriais dentro do continente asiático por conta da formação dos países, da limitação das fronteiras e, enfim. A Ásia foi um dos primeiros lugares a ter registro de organização de estados, de domínio da agricultura, da pecuária e da metalurgia. Além disso, abriga grandes civilizações, como é o caso da hindu, da chinesa e da Mesopotâmia. Bom, a Ásia também é conhecida como berço da civilização e ao lado da Europa e da parte norte da África compõe aquilo que nós chamamos de Velho Mundo, né? Ou as primeiras civilizações a ter registro aqui no nosso planetinha, ok? Irmãozinho, 60% de toda a população mundial são asiáticos. Em 2018, a população do mundo era de aproximadamente 8 bilhões de pessoas e algo em torno de 4 bilhões pertenciam ao continente asiático. A China, sozinha, detinha em 2018 1,4 bilhões de habitantes. E a Índia, 1,3. A Ásia ainda é um continente que apresenta crescimento demográfico e as suas taxas de natalidade continuam alta. Mas, o que justifica isso? Muito simples, uma economia voltada para o setor primário e a ausência de políticas públicas de controle de natalidade faz com que a taxa demográfica, as taxas demográficas do continente asiático
ainda sejam elevadas. Mas não é que não existe controle de natalidade em todo o território asiático. Em alguns lugares existe sim políticas e políticas rígidas, como foi o caso da China, que em 1970 adota a política do filho único para tentar controlar os elevados índices de natalidade. A Índia, aquele paizinho com 1,3 bilhões de habitantes, não tem nenhuma campanha mais incisiva, nenhuma regra mais incisiva para controlar a natalidade, a não ser a conscientização da população com métodos contraceptivos. E na maioria das vezes isso é voltado para o público feminino, ainda que existam denúncias de mulheres que passaram aí por procedimentos sem a sua vontade, procedimentos de laqueadura, por exemplo, ou a colocação de aparelhos de DIU para evitar gestações. A densidade demográfica do continente asiático é de 91 habitantes por quilômetro quadrado. Poxa, é muita gente por quilômetro quadrado. Bom, as principais religiões dentro do território asiático é o budismo, o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo, ainda que o cristianismo ocorra em áreas específicas e com muito menos influência do que acontece aqui no continente americano ou no continente europeu. Irmão, olha esse mapa da densidade demográfica da Ásia. Perceba que a população está concentrada na China e na Índia. Poxa, é muita gente nesses dois países, são muitas pessoas nesses dois países, mas também nós temos uma grande área de vazio demográfico, principalmente na região que eu vou apontar aqui para vocês, na região oeste do território chinês, tão quanto em alguns espaços aqui do Oriente Médio, além do norte do território russo. Isso acontece devido a fatores de clima, devido a fatores de relevo que dificultam a ocupação nesses espaços. Mas se liga aí, agora que a gente já está ligadaço e entende muito sobre a população asiática, nós vamos compreender um pouquinho da economia desse país, desse continente, desculpa. Nós vamos entender um pouquinho da economia desse continente. E uma população tão grande, obviamente, tem traços econômicos também diversificados. Por isso, nós temos ali dentro do continente asiático países que se destacam pela produção de alta tecnologia, como é o caso do Japão, da China, da Coreia do Sul, enquanto nós também temos países que se destacam por utilizar mão de obra e trabalhos extremamente arcaicos no campo até nos dias de hoje. Um setor primário com baixo emprego de tecnologia e muita mão de obra humana. Dentro da Ásia, nós temos países que se destacam por ter economia forte, por ser países ricos e com desenvolvimento econômico. É o caso, por exemplo, de Israel, do Japão e algumas zonas do território chinês. No entanto, lá no sul da Ásia, nós temos países que têm aí pouca tecnologia empregada no setor primário. Na região do Oriente Médio, nós encontramos países produtores de petróleo, que apresentam economia forte. Os caras têm muita grana. No entanto, apresentam índices de desenvolvimento social baixíssimos e, por isso, não são considerados economias desenvolvidas, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, onde nós temos crescimento econômico e bons índices sociais, bons indicadores sociais. Bom, mas como que o Japão, como que alguns outros países, como o caso de Singapura, Hong Kong, que vocês viram aí no slide anterior, conseguiram alcançar esse desenvolvimento econômico e social? Esses países são chamados de tigres asiáticos, em decorrência da astúcia e força que esse animal representa. Em 1970, esses países apresentaram rápido crescimento
industrial, econômico e social. Foram apoiados pelos Estados Unidos e pelo Japão. Investimentos dessas duas potências mundiais fizeram com que os tigres asiáticos rapidamente crescessem economicamente em uma plataforma industrial de exportação. Isso mesmo, as indústrias estavam voltadas para atender o mercado externo, para atender outros países. Bom, aí copiando lá a fórmula do sucesso dos tigres asiáticos, nós vamos ter os novos tigres asiáticos, que vão surgir ali em meados dos anos 90. Esses novos tigres asiáticos, eles vão apresentar pouco desenvolvimento social e, por isso, eles vão receber várias críticas em decorrência da precarização do trabalho e da ausência de investimentos em educação. Então, ainda que os novos tigres asiáticos tenham aí alcançado bom desenvolvimento econômico, eles não conseguiram repetir o elevado índice de desenvolvimento social que os tigres asiáticos clássicos conseguiram alcançar. Professor, faltou uma paradinha. Faltou eu falar para vocês quais são os países que compõem os tigres asiáticos, né? Vamos voltar lá? São eles: Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Então esses são os países que compõem os tigres asiáticos. E que compõem os novos tigres asiáticos é a Filipinas, a Indonésia, a Malásia, a Tailândia e o Vietnã. Muito provavelmente, se você tem um tênis aí um tênis ou uma roupa da Nike aí na sua casa, lá na etiqueta vai estar Made in Vietnã ou Indonésia. Amigão, vamos para a atividade? Vamos encerrar a nossa aula de hoje? Olha só, a nossa atividade é simples. Sabendo que os novos tigres asiáticos não conseguiram expressivo desenvolvimento social como os primeiros países assim denominados, escolha um dos países que formam os novos tigres asiáticos e aponte quais medidas você adotaria para melhorar os indicadores sociais desses países. Fácil, hein? Super tranquilo nossa atividade de hoje. Irmãozinho, nossa aula está ficando por aqui. Valeu demais, forte abraço e até a próxima!